Olá, queridos, graça e paz, eu sou a pastora Luciana Diane e hoje eu vou iniciar uma série sobre seitas e heresias e o que vem a ser isso. Segundo o dicionário da língua portuguesa, seita significa seguidor. Geralmente uma ou mais pessoas fundam uma seita quando passam a divergir do pensamento tradicional e acumulam seguidores dessa nova forma de pensar. Heresias, também, segundo o dicionário da língua portuguesa, tem dois significados. Primeiro, interpretação, doutrina ou sistema teológico rejeitado como falso pela igreja. E teoria, ideia, prática que nega ou contraria a doutrina estabelecida. Na prática, é quando uma igreja, uma denominação ou um ministério tem pontos que divergem com a palavra de Deus, aplicam doutrinas e princípios que são contrários à palavra de Deus. E tem algumas que têm alguns livros de profetas que eles utilizam junto com a palavra de Deus, ok? Então eu quero ler para você Apocalipse 22, 18 a 19, que está dizendo assim: declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Então, isso é um assunto muito sério. Eu entendo que muitos estão até envolvidos com seitas e heresias pelo engano, né? Muitos não sabem que as igrejas que eles frequentam são seitas e heresias, mas eu vim aqui para trazer clareza. E a primeira seita que eu vou falar é a respeito da Congregação Cristã no Brasil, também chamada de CCB. Eu vou apresentar 10 itens que divergem com a palavra de Deus. E o primeiro, eles falam que só existe salvação na CCB. E olha o que está escrito na palavra de Deus em Romanos 10, 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E em Atos 4, 12 diz assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Então, nesses dois textos que eu escolhi, tem muitos outros, diz que a salvação só vem através de Jesus Cristo. Não vem por conta de denominação alguma. A salvação só vem através de Jesus. O segundo ponto, eles dizem que não se pode estudar a Bíblia, pois não foi feita para ser estudada, mas para ser obedecida. E olha o que está escrito em Atos 17, 11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E em 2 Timóteo 2,15 está escrito assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Então, nesses dois textos, né, a palavra nos estimula a ler, a conhecer, a estudar as Escrituras, porque nós só vamos conhecer a palavra de Deus a partir do momento que nós estudarmos, meditarmos, refletirmos. Então precisamos sim, todos os dias, nos alimentarmos dessa palavra, porque a Bíblia é um alimento espiritual para nós. Terceiro ponto, só o batismo efetuado na CCB é válido. Olha o que está escrito em Marcos 1, 9 a 10. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo
e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então esse texto fala do batismo de Jesus. Jesus foi batizado no Rio Jordão. Então, tem muitas denominações que têm facilidade de rio perto e batizam as pessoas no rio. Pode ser numa piscina, pode ser até numa banheira, desde que o batismo seja por imersão, né, ou seja, mergulho, né, não tem problema nenhum. E não tem placa, a palavra de Deus não fala em nenhum texto, né, a respeito de placa que tem que ser batizado nessa ou naquela igreja. Não tem essa regra, ok? Quarto, eles dizem que estão espiritualmente acima de qualquer outra denominação, porque é a única igreja em que as mulheres fazem o uso do véu no culto, conforme 1 Coríntios 11, de 1 a 16. Então, esse texto ele foi interpretado de maneira equívoca, né? de uma forma errônea. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que a nossa cobertura é Jesus Cristo. Então, sobre a nossa cabeça tem que estar Jesus. Jesus é o cabeça da igreja, né? Nossa cabeça tem que ser coberta pelo sangue de Cristo. E olha o que diz em 1 Coríntios, exatamente 11:16, no último versículo desse que eles usam. Mas, se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. Então, o próprio texto que eles usam para dizer a respeito da mulher usar véu, no último versículo, o apóstolo Paulo fala o contrário, que não é para fazer polêmica e que nós cristãos não temos esse costume nem nas igrejas de Deus. E olha o que está escrito em 2 Coríntios 3, de 15 a 17. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então, não tem necessidade nenhuma de mulher alguma utilizar o véu. Pelo contrário, a palavra fala para não usar. Então, vamos para o quinto tópico. Eles falam que a irmandade deve saudar com a paz de Deus e nunca com a paz do Senhor, porque existem muitos senhores, mas Deus existe um só. Então vamos ler Filipenses 2, 9 e 11. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, nesse texto, né, está dizendo exatamente que a paz, quando nós falamos a paz do Senhor, nós estamos referindo ao Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Então, no sexto tópico, eles falam que a CBB está espiritualmente acima de qualquer outra denominação, porque é a única igreja que pratica o ósculo santo, né? Para quem não sabe, o ósculo santo é o beijo santo, né? Então, essa questão também é divergente, porque tem muitos irmãos, sim, que praticam o ósculo santo. Mas eu quero falar a respeito de um texto que está em Mateus 23. Nesse capítulo, o Senhor Jesus, ele exorta os fariseus, né, que praticam os protocolos, mas o coração deles não está voltado para o Senhor. E eu creio que esse texto de Mateus 23 aplica muito essa questão, né? O que adianta, né, praticar o ósculo santo se o coração não está inteiro, né, na presença do Senhor, ok? Então agora, o sétimo ponto. Eles não devolvem o dízimo porque dizem que o dízimo está na lei e nós estamos na graça. Então eu quero dizer que isso também é divergente à palavra de Deus, porque o dízimo ele nunca deixou de ser praticado, né? Então, e tem uma situação que as pessoas que devolvem o dízimo, elas
atrai prosperidade, é um princípio de prosperidade sobre as suas vidas. E tem um demônio, né, que a palavra de Deus chama de gafanhoto, de devorador, que só Deus repreende esse demônio quando existe a fidelidade nos dízimos, ok? Então isso não procede. Eu quero ler Mateus 23, que diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Então, nesse capítulo onde o Senhor está exortando os fariseus, ele levanta um ponto, né, que eles não estão praticando a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Então, o Senhor deixa muito claro que eles têm que praticar a justiça, a misericórdia e a fidelidade sem omitir o dízimo, ou seja, sem deixar de praticar os dízimos, ok? Isso é Novo Testamento. Então, no 8º, só existe um pastor da igreja, Jesus Cristo. Os demais pastores são homens carnais, porque na CBB eles não têm pastores, né? Então, olha o que está escrito em Efésios 4:11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Nesse texto, o apóstolo Paulo está falando a respeito dos 5 ministérios da igreja, né? E o ministério de pastores é um deles, né? Então isso não procede também. E também eu quero falar para vocês, se vocês quiserem se aprofundar mais, em Ezequiel 34, o Senhor está exortando, né, os pastores que não estão cumprindo com diligência, não estão fazendo a coisa certa. Então o Senhor está exortando os pastores em Ezequiel 34, né, porque foi Ele mesmo que delegou esses pastores para cuidar das ovelhas do rebanho do Senhor Jesus. E agora então, no nono ponto, eles falam que não devemos pregar o evangelho porque o evangelho não pode ser escandalizado. Só se deve pregar se Deus mandar. Isso foi uma das coisas que o Senhor nos deixou. É um dos mandamentos, um dos princípios. Nós devemos sim pregar o evangelho, né, para as nações, para os confins da terra. Então, olha o que está escrito em Mateus 10:7. Por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Tem muitos outros versículos, mas eu escolhi esse. Uma pessoa que acredita nisso está invalidando o ministério do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo pregou o evangelho, aonde o Senhor enviava ele pregava o evangelho. E por último, 10º, só podemos orar de joelhos. Eu desconheço algum versículo bíblico que fala que só devemos orar de joelhos. Nós devemos sim orar de joelhos, mas em 1 Tessalonicenses 5:17 diz assim: orar sem cessar. Então, se a palavra de Deus fala para a gente orar o tempo inteiro, como que uma pessoa vai ter condições de orar o tempo todo de joelhos? É humanamente impossível, né? Ela não vai comer, ela não vai tomar banho, enfim, é humanamente impossível. Então, a oração de joelhos é uma das práticas da oração, é uma das formas de orar. Mas podemos orar em línguas, estamos no carro, dirigindo, podemos orar e devemos orar, porque a palavra fala para orar sem cessar, né? Quando a palavra diz isso, é para nós estarmos constantemente orando em espírito, porque nós não conseguimos ficar o tempo todo no secreto orando ao Senhor, né? Mas devemos orar em espírito o tempo todo, naqueles momentos que nós não conseguimos buscar o Senhor no nosso secreto. Eu espero, queridos, de todo o meu coração, que essa palavra tenha sido de grande valia para você. Então, compartilhe com seus amigos, compartilhe nos seus grupos, ok? E se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, deixe o seu like, faça os seus comentários. E um beijo no seu coração e até o meu próximo vídeo.